Ok, estamos de volta ao vivo aqui com Frente a Frente, hoje avaliando o cenário político a partir da diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, devidamente documentado, então, para tomar posse. É um ato da diplomação que encerra e conclui efetivamente o processo eleitoral. Dizer que em Brasília há um clima ali um tanto quanto, enfim, pesado e forte a partir dessa diplomação. A informação desse momento é que o presidente eleito Lula, diplomado Lula, vai sair de helicóptero do hotel onde ele está em Brasília. Essas são imagens aí lá da capital federal, manifestantes e bolsonaristas colocando fogo em veículos, em carros, em ônibus. E em função desse cenário, em função desse clima, o presidente diplomado Lula sairá de helicóptero do seu hotel em que ele está hospedado e foi para poder ser diplomado hoje. Professor Gonzaga Júnior, clima tanto quanto de um cenário, me parece que pouco parecido com os cenários das eleições anteriores, né? Pior, né, Luiz? O crime de hostilidade, de violência, que essa violência, né, esses crimes, ele deve ser respondido com base da lei, né? Então, aí você tem nada mais justo do que a polícia e os órgãos de controle da justiça agir dentro da lei para controlar. Isso é vandalismo, isso é crime, isso é bagunça, né? Isso é desordem que é provocada e estimulada pelo próprio presidente, quando ele, de forma irresponsável, ele acaba, como eu falei aquela fala anterior, né? Ele diz muita coisa sem dizer nada, né? Ou seja, não tem a coragem exatamente de dizer o que quer, mas fala de forma ali intuitiva para a sua base que age. Então, isso nada mais é do que a correspondência da fala irresponsável do presidente hoje pela manhã. E o governador do Distrito Federal, Ibanez, já está convocando reforço policial para conter aí essas manifestações lá em Brasília, né? Principalmente ali em Brasília. Você me perguntava... Bolsonaro. Né? Bolsonaro, o que será Bolsonaro, né? Imagina Bolsonaro sem ter ali, né, a proteção, né, da toda a estrutura que a presidência lhe permite, né? A estrutura política, a estrutura de segurança, o foro privilegiado também, que ele deixa de ter, e vai ter que responder exatamente por esse tipo de coisa, Luiz. Eu acho que fazendo um exercício de futurologia, primeiro, saber, por exemplo, né, a partir do momento que você tiver a quebra de todos aqueles sigilos que foram dados de forma injustificáveis, né, porque eu não acredito que alguém que faça o debate sobre a questão da honestidade e ganhou de forma inteligente, Bolsonaro ele ganhou esse papel ali da lisura né, não só, digamos, né, de forma bem, digamos, vulgar, do imbrochável, mas também do incorruptível. Mas como é que você é a pessoa que não se corrompe, que está dentro da questão da lisura, da honestidade? Então, ninguém é honesto trabalhando com proteção de dados, por exemplo. A questão da honestidade dentro do serviço público, Luiz, ele se trabalha com transparência. Então, vamos saber, por exemplo, se a partir do momento que a gente tem, que transparência teve, porque essas coisas vão denotar ali também a possibilidade de determinadas investigações, né? Sim, você está dizendo que ele ficaria vulnerável para não avançar demais, ele particularmente, porque eu acho que também não pode ser responsabilizado, por exemplo, uma manifestação dessa em Brasília diretamente. Enfim, ele tem como dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu não estou... Sim, claro. A história do Capitólio de Trump, né? Me parece que ele está tendo esse cuidado de não colocar nenhuma frase que o comprometa diretamente, em que pese esse movimento todo ser um movimento inspirado na origem de quem não acalmou, né? Sim, ou seja, ele se protege do ponto de vista jurídico, a partir do momento que ele se protege, mas ele coloca em risco, repito, de forma irresponsável, uma base eleitoral mais radical, alienada, né, fundamentalista, que está lá colocando em risco a própria vida, pedindo, inclusive, aí diga-se de passagem, né, evocando o Estado ou o Exército ou as Forças Armadas nesse sentido para cometimento de um crime, o que é crime também. Então você tem dois crimes que estão praticados. As Forças Armadas, né, já deram sinais claríssimos que não vão com isso. Agora, preciso registrar também que boa parte de quem votou em Bolsonaro não concorda com isso, né? Porque não dá para generalizar, né? Não. Com isso que tá essa barbárie aí que a gente está vendo ali em algumas partes ali, de alguns segmentos mais radicais, né? Inclusive de gente, e acho interessante que você disse isso aqui, que não estava acostumado com isso. Sim. Está fazendo isso pela primeira vez e talvez não saiba o limite do que é a manifestação, né? Diante de alguma insatisfação de algo e do que é
efetivamente algo que vá além e vai exagerar. Mas eu quero crer que não é todo eleitor de Bolsonaro que concorde em colocar fogo em veículos, em carros, em automóveis, enfim, entrar no processo de vandalismo diretamente para um cenário como esse. Me parece que está todo mundo ali, está todo mundo jogando por fora, né, do campo, não dentro das quatro linhas. Para a gente fechar, desafio principal do governo Lula é exatamente isso, conter um pouco desse radicalismo que vai estar muito presente, principalmente no início do governo? Eu acho que esse é o primeiro, Luiz, porque na verdade é o primeiro e talvez mais duradouro. Porque veja só, o Bolsonaro, ele vai passar como ele está passando. O Bolsonaro foi um anão político a vida inteira. Foi alguém sem expressividade, mas que aí, diante de várias conciliações, né, ali, digamos, uma confluência de fatores, o levaram à presidência. Não foi só ele a figura dele, né, isso é uma coisa. Mas ele, de forma inteligente, né, isso aí não pode ser negado, ele criou uma coisa chamada bolsonarismo, que é exatamente esse sentimento fundamentalista, violento, né, alienante, porque tem uma parcela dessa população que acredita em coisas inimagináveis, né, alienígenas, inclusive, aqui só para ilustrar um pouco, então isso ele vai perdurar algum tempo, porque ele conseguiu dialogar ali questões que até então não se tinha, né? Você imagina trazer a pauta do comunismo, do socialismo como uma possibilidade real para o Brasil, dentro de parâmetros aí que não existe há dezenas de anos, né? Mas ele conseguiu trazer isso como um fantasma existente ainda, né? Imagina. Então esse é o tipo de coisa que está dentro do espectro cultural, que várias pessoas conseguiram incorporar, mas aí, como você bem disse, né, não é, nem todo eleitor de Bolsonaro ele é um bolsonarista, né? Então, acredito que a grande maior parte não concorda com esse tipo de bagunça, de vandalismo, de crime, que com certeza aí, em curto espaço de tempo, vai ser devidamente contornado. Tá aí, Gonzaga Júnior, muito obrigado. Assunto não vai faltar para a gente ir acompanhando. Obrigado pelo seu retorno, vou chamar de retorno aqui no Frente a Frente da TV Arapuã. Obrigado, Luiz. Sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês nesse grande debate. Bom demais. Bom, a você o nosso abraço, muito obrigado a você que estava acompanhando aqui o nosso bate-papo. Um abraço a todos, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.